trabalhei como pintora profissional para um artista de alto calibre chamado Rakib Shaw. Ele é representado por galerias internacionais, a Pace Gallery, a White Cube, a Inglaterra, sim. Portanto, eu tive imigrado há 15 anos, voltei agora em outubro. O Brexit ajudou, sem dúvida, mas também porque me queria focar muito mais em fazer arte do que estar a pagar em renda. E como herdei uma casa, infelizmente, pronto, pensei, olha, isto é a minha oportunidade de focar-me e continuar assim em força mesmo. Depois disso também já tive outros trabalhos, fiz produção de livros para uma professora de livros de artista, também editora, tive vários encontros também com outros artistas, a Alexandra Mir, por exemplo, também fiz trabalhos para ela, para a Tate Liverpool, para a Oxford Modern. Estive bastante ligada à produção também, para uma galeria chamada Arbeit, que é Digital Art, e por causa deles também me inspirei um bocado e estou agora a fazer um projeto aqui em Óbidos, em Peniche, que engloba a ecologia, que é a raiz do meu trabalho, a ecologia e a geologia, como podem ver, as pedras e isso, e aliar a ecologia, a arte e a comunidade, tornar a coisa um bocado mais ecocêntrica, mas ligada à arte digital, exatamente porque a arte digital não deixa tantos traços como a produção, outro tipo de produção artística. Neste momento, esta semana, vai sair o registro da associação, chama-se Matéria Cíclica, cyclicmatter.org. Portanto, podem visitar o website, tem Facebook também, tem Instagram, já estamos a começar a fazer algumas coisas, a fazer economia circular com os agricultores à volta ali do Conselho de Óbidos e Peniche, já tenho alguns artistas confirmados para fazerem parte da galeria, artistas que trabalham em digital art e vídeo e animação também. Portanto, neste momento o meu tempo é dedicado a tornar o projeto realidade e pronto, e vou fazendo estas coisas paralelas, mas a minha prática pessoal artística neste momento está em pausa, porque estou a tentar lançar o projeto. Assim que o projeto estiver lançado, vamos ter oficinas, vamos ter residências artísticas, vamos ter uma galeria. Quando isso já tiver tudo, já eu posso também participar na produção artística. Vão a Lisboa, man. Vão a Lisboa. Lisboa, aqui é ótimo, porque a ESAD dá realmente aquela movimentação, mas em Lisboa vocês têm mesmo aquilo que se chama a buzz da arte, não é? Tem montes de galerias, montes de eventos mais estranhos. Existem também várias boas iniciativas, por exemplo, em Oliveira do Hospital, em Braga, tipo destas... Em semelhança àquilo que eu estou a fazer relacionado com a ecologia e com a performance. Por exemplo, no Alentejo há uma coisa chamada Lavrar o Mar. É excelente o que eles fazem, a performance no meio do campo, coisas muito boas. Descentralizar é ótimo, mas se quiserem sentir assim aquela buzz da arte, têm que ir a Lisboa, porque lá está muito vivo, está muito, muito vivo. John Latham, que é um artista que foi o fundador do que é que hoje em dia são as residências artísticas, a pessoa que fundou o Artist Placement Group, que o meu trabalho em termos de a matéria cíclica é completamente inspirado no trabalho dele, portanto é inserir artistas no meio social e industrial de uma localidade e fazer com que os artistas sejam valorizados enquanto pessoas que think outside of the box, não é? Porque eu acho que, por exemplo, em Portugal ainda há muita a noção de que os artistas pintam, pronto, e coitadinhos, olha, coitadinhos, não é? Não, os artistas pensam, sabes? Os artistas podem fazer criações, mas também sabem pensar. E o John Latham foi um precursor dessa ideia de que os artistas têm de ser valorizados em relação àquilo que eles pensam também. E todo o meu trabalho também escrevo, sou uma autora publicada, por causa disso, porque os artistas não são só uns coitadinhos, estás a perceber? Os artistas sabem fazer coisas. Portanto, essas são as duas minhas maiores influências, sem dúvida.